Fala meus amigos, minhas amigas, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco complicado, que é o tabagismo, o hábito de fumar. Vamos falar um pouco sobre a história do cigarro, as consequências espirituais do hábito de fumar, as consequências para sua encarnação futura, o fato do cigarro te levar até o suicídio involuntário e quais são as consequências disso, e também o fato do cigarro atrair muitos obsessores, muitos espíritos inferiores para o seu lado, para o lado da sua família, para dentro da sua casa, através de processos de obsessão. Obsessão tão intensa que quando nós vemos através da mediunidade, a gente não consegue muitas vezes definir quem é o fumante e quem é o obsessor, devido a uma ligação tão intensa que se forma entre eles. É como se o obsessor estivesse agarrado ao fumante. Eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, porque assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, alguns indícios arqueológicos apontam que o cigarro, o tabagismo, está presente na humanidade há mais de 8.000 anos, principalmente em povos nativos das Américas. O hábito chegou até a Europa através das grandes navegações, quando portugueses e espanhóis aqui chegaram. No ano de 1492, Cristóvão Colombo e sua tripulação presenciaram na ilha onde mais tarde seria Cuba um ritual que eles acharam muito estranho. Os nativos inalavam fumaça de folhas queimadas através de um tubo. As folhas eram chamadas de cochiba e o tubo era chamado de tabaco. Os espanhóis ali provavelmente se confundiram e acabaram chamando as folhas também de tabaco. A partir do século XVI, então, o tabaco se espalhou pelo mundo inteiro, sendo usado inclusive como moeda de troca por escravos. Ainda nessa época, Jean Nicot, um diplomata e intelectual francês, realizou alguns estudos, alguns experimentos com a cochiba e indicou que ela teria propriedades medicinais. Então ela recebeu o seu nome, folhas nicotianas. E olha só, pessoal, no século XVII começaram a ser observados alguns problemas relacionados ao tabagismo, sendo que isso foi até motivo de estudos tanto na Inglaterra como na China. Tanto no país asiático como na Turquia foram redigidas leis para tentar coibir o hábito de fumar, olha só, lá no século XVII. Inclusive, quem fosse pego na China ou na Turquia fumando poderia ser condenado à pena de morte. No início, o tabaco era muito caro, o cigarro era muito caro, porém, no século XIX, tanto o plantio como a produção foram industrializados, sendo que o cigarro começou a ser produzido em larga escala. E isso barateou muito o produto, que fez com que ele chegasse a muito mais pessoas. Na verdade, somente na segunda metade do século XX é que a ciência começou a se preocupar com os malefícios do cigarro. Porém, a essa altura, o hábito de fumar já estava difundido em praticamente todo o planeta, Nós sabemos que houve muita propaganda em relação ao cigarro. O cigarro era sempre associado a muito glamour, a muitas coisas boas. Nas duas grandes guerras, o cigarro fazia parte da ração que os soldados recebiam no campo de batalha. Enfim, sempre houve muita propaganda em relação ao cigarro e sempre associando o cigarro a coisas boas. Hoje em dia, há um grande movimento contra o cigarro, Os jovens não são tão atraídos mais para o tabagismo como era antes. Mas ainda assim, há um grande número de fumantes e muitas pessoas ainda desencarnam devido ao tabagismo. O cigarro é a segunda droga mais usada no Brasil, para vocês terem ideia. Perde somente para o álcool. E óbvio e evidente que o hábito de fumar vai trazer consequências tanto nessa encarnação, nosso corpo físico, como no plano espiritual, bem como na nossa próxima reencarnação. Muito provavelmente nós já trazemos essa tendência da dependência química de outras reencarnações. Estamos aqui justamente para vencer tal tendência ruim. Porém, muitos irmãos acabam sucumbindo mais uma vez ao hábito de fumar, à dependência química, o que com certeza atrasa muito a evolução espiritual da pessoa. E o motivo de ser tão difícil parar de fumar, um deles, nós podemos dizer que a nicotina, que é a substância presente no cigarro que causa a dependência química,
ela chega muito rápido até o cérebro e chegando lá, ela vai ativar alguns neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo, que vai dar essa sensação de prazer à pessoa. Em alguns casos, o cérebro da pessoa ele fica programado, vamos dizer assim, para receber doses de nicotina a cada meia hora. Mas há também a questão dos obsessores, que dificultam também com que a pessoa pare de fumar, porque o cigarro ele vai atrair muitos obsessores para o lado do fumante. E esses obsessores, por não conseguirem satisfazer as necessidades materiais deles, mas são também espíritos que, quando estavam encarnados, eram dependentes da nicotina, e no plano espiritual, se a pessoa desencarna dependente químico, essa necessidade da droga ela é muito acentuada no plano espiritual. Então esses irmãos que desencarnaram viciados em cigarro com a dependência química, eles vão obsediar as pessoas que fumam. Eles vão ficar sempre ao lado da pessoa, sempre estimulando a pessoa a acender mais um cigarro e outro cigarro e outro cigarro. É por isso que às vezes você que está assistindo que fuma, você acaba de fumar um cigarro e você já sente a necessidade de acender outro. Na verdade, essa necessidade não é física, porque o seu cérebro já recebeu a quantidade de nicotina que ele precisa. Isso são os obsessores te estimulando a acender mais um cigarro, porque eles não podem fumar, mas eles sugam os fluidos do cigarro que você vai expelir na hora da sua expiração. Então, sim, o tabagismo, o hábito de fumar, vai atrair muitos obsessores para o seu lado. Você nunca fuma sozinho, você tem que ter essa consciência. Cada vez que você fuma um cigarro, você está fumando junto com espíritos inferiores, com obsessores que estão ao seu lado. E óbvio e evidente que esses obsessores não vêm apenas quando você acende cigarro. Eles já ficam ali com você o tempo todo, te estimulando a acender sempre mais um cigarro. E é impressionante, pessoal, porque a maneira com que eles sugam esses fluidos do cigarro, quando a pessoa vê isso através da mediunidade, fica até impressionado. Então o fumante, ele acende o cigarro, imagina que a minha mão aqui, ó, é o rosto do obsessor. Ele fica desse jeito assim, ó, no fumante, ó, com o rosto dele praticamente colado ao rosto do fumante, porque quando o fumante expele a fumaça, então esse obsessor que está aqui, ele já vai sugar esses fluidos ali na hora. Então quando você fuma, você tem sempre alguém que está na sua frente, praticamente colado ao seu rosto. Então, além do fumante atrair os obsessores, os espíritos inferiores, que são viciados em nicotina, assim como ele também acaba atraindo muitos outros espíritos inferiores devido à energia muito densa e muito carregada que se forma em volta do fumante. Então, aí agora com o fumante, estão vários espíritos inferiores, vários obsessores que necessitam tanto de cuidado, de orientação, mas que por hora ainda estão caminhando por esse caminho que não é o correto. E nós sabemos que a presença dos obsessores nunca é boa. Esses obsessores acabam, além de nos estimular a fumar cada vez mais, acender um cigarro atrás do outro, eles também começam a nos influenciar em relação a outras questões, muitas vezes querem ver a gente se dando mal, vamos colocar assim, então começam a sugestionar muitas coisas no nosso subconsciente, e como nós sabemos que nós temos muito mais facilidade em ouvir, né, com o subconsciente os conselhos ruins do que os bons, então a gente acaba sendo muito influenciado por eles. E nisso, o seu mentor começa a ter dificuldades para entrar em contato com você. Nós temos um vídeo aqui muito bacana falando sobre isso, sobre a presença do mentor com a gente, é esse vídeo aqui, ó, e o link também está na descrição. Mas quando você tem muitos obsessores à sua volta, o seu mentor começa a encontrar dificuldades para te aconselhar, porque os mentores nos aconselham muitas vezes através da intuição, só que quando há muitos espíritos inferiores à nossa volta, a gente já começa a não perceber mais essa influência boa do nosso mentor, a gente acaba sendo tomado por essa influência ruim dos obsessores, dos espíritos inferiores. Um outro ponto também é que o tabagismo ele vai te levar até o suicídio involuntário, que é quando nós abreviamos aqui a nossa encarnação devido a uma vida desregrada, a uma vida de muitos abusos. As consequências para o suicida no plano espiritual nós já sabemos que são terríveis, né? E também na próxima encarnação.
Mas se você desencarnar viciado na nicotina, esse seu vício, essa sua necessidade pela droga lá no plano espiritual, ela é muito potencializada, ela fica muito maior. E alguns irmãos acabam entrando em desespero e alguns irmãos, inclusive, acabam se tornando obsessores. Porque o desespero por fumar é tão grande que esses irmãos acabam se unindo, se juntando a algum encarnado que fuma para ele justamente poder saciar um pouco essa necessidade dele. Então olha só que interessante, muitos irmãos que desencarnam viciados na nicotina acabam se tornando obsessores no futuro devido a essa necessidade muito potencializada lá no plano espiritual. Todos os danos causados pelo tabagismo ao seu corpo físico ficam gravados no seu perispírito. O perispírito então é um corpo fluídico entre o corpo material e o espírito. Então todo esse dano que você causa ao seu corpo material fica registrado, fica impregnado no seu perispírito. E isso vai trazer consequências terríveis na sua próxima reencarnação. Isso vai gerar doenças, vai gerar um desencarne muito doloroso futuramente. Ainda sobre a obsessão, esse seu hábito de fumar, ao atrair os obsessores, acaba prejudicando muito a sua família também, porque a sua casa vai ficar cheia de espíritos inferiores, e esses espíritos inferiores muitas vezes começam a te influenciar e o seu relacionamento com a sua família começa a ficar ruim, começam a acontecer muitos problemas, muitas brigas, muitas discussões, e a sua casa fica totalmente impregnada dessa energia ruim do cigarro. Fica muito impregnada. Não só a energia ruim do cigarro, mas a energia também emanada pelos obsessores, essa energia ruim, e também essa energia que nós expelimos, vamos dizer assim, quando temos relacionamentos ruins, quando brigamos, quando discutimos, enfim. Então sua casa pode ficar toda impregnada de uma maneira material, através da fumaça do cigarro, se você fuma dentro de casa, mas fica impregnada também de uma energia muito ruim. Além disso, nós precisamos entender também que há os fumantes passivos. Então, quando você fuma perto de alguém da sua família, essa pessoa, consequentemente, também está sendo prejudicada pelo cigarro, seus animais de estimação, enfim. Agora, o que nós precisamos entender? Que nós, dependentes de nicotina, e eu me incluo nisso, nós somos portadores de uma doença que não tem cura. Porém, nós a controlamos quando paramos de fumar. Agora, as pessoas podem se perguntar, eu fumei a vida inteira, adianta eu parar de fumar agora? Claro que adianta, porque a partir do momento que você para de fumar, o seu corpo começa a se recuperar de todos os danos causados a ele. Para vocês terem uma ideia, apenas algumas horas depois que a gente para de fumar, os níveis de dióxido de carbono no nosso sangue começam a chegar a níveis normais, aos níveis de quem não fuma. Então, todas as marcas causadas no perispírito, todas não, algumas marcas causadas no perispírito começam a desaparecer, porque quem fuma, nós que já fumamos ou quem fuma ainda, porque o seu corpo físico não vai se recuperar de todos os danos causados a ele pelo cigarro, mas muitos desses danos sim serão recuperados e essas marcas serão apagadas então do perispírito. Então, mesmo que você tenha fumado durante muito tempo, você parando de fumar agora, as suas expiações devido ao tabagismo irão diminuir muito na próxima encarnação. E se você deseja parar de fumar, procure um médico, se for o caso. Sim, um médico, porque o nosso corpo físico ele precisa sim da medicina terrena, mas procure também uma ajuda espiritual em um centro espírita ou na sua casa através da instrução edificante e nunca se esquecendo da oração, que é o nosso caminho, a nossa ponte até a espiritualidade. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um joinha aqui, tá? Nesse vídeo. E eu estou na torcida por você que está querendo e que vai começar a luta para parar de fumar. Um fraterno abraço a todos e que assim seja.